os dias que antecederam a grande erupção do Monte Vesúvio. Pompeia era um lugar movimentado e em evidências. Tinha aproximadamente 20 mil habitantes. Era um ponto turístico onde os romanos tiravam férias. Seus banhos públicos eram famosos em todo o império. Localizada na Itália, a 22 quilômetros da cidade de Nápoles, os historiadores contam que era uma manhã quente naquele dia 24 de agosto de 79 depois de Cristo. Como de costume, Pompeia abria seu comércio 8 horas da manhã daquele fatídico dia. Havia pouca gente na rua, porque na noite anterior, como de costume no Império Romano, ficaram até tarde assistindo lutas de gladiadores e peças de teatro, tudo em celebração ao deus do fogo, Vulcano. Jamais imaginariam que iriam sofrer o maior desastre de todos os tempos. E assim, naquele dia, por volta de 10 horas, começaram a sentir pequenos tremores, por várias e várias vezes. E logo ouviram uma explosão, e um forte tremor foi sentido. Em seguida, uma chuva de rochas vulcânicas. Em questão de minutos, tudo escureceu. O dia virou noite. As pessoas saíram para ver o que havia sucedido, e a nuvem negra que saía do monte lançou na atmosfera toneladas de rocha, que atingiram uns 10 quilômetros de altura, e começaram a cair por todos os lados, destruindo tudo e todos o que haviam ao seu redor. Milhares de pessoas corriam sem rumo. As pessoas que correram para o norte escolheram um caminho que ajudou a salvar a sua vida. Já as que foram para o leste veio de encontro à morte. Foram parar em uma zona de precipitação, que seria rapidamente soterrados sobre 1 metro de pedras pomes. Outros que ficaram em casa e não tiveram chance de escapar e morriam no local, da mesma maneira que estavam, ao respirar aquelas cinzas que era composta de dióxido de carbono quente, sulfeto de hidrogênio, cloreto de hidrogênio e dióxido de enxofre, uma combinação mortal que queimava o sistema respiratório, que uma vez inalada forma uma espécie de cimento nos pulmões. Explosões e mais explosões, e rochas superaquecidas desciam pela encosta da montanha a 160 km por hora e destruía tudo o que havia pela frente. Era um calor insuportável de até 900 graus, suficiente para causar uma morte quase que instantânea, fazendo o sangue ferver e os crânios explodirem. Foram 18 horas de erupção. Quando no dia seguinte a erupção chegou ao fim, Pompeia havia sido soterrada por milhões de toneladas de cinzas vulcânicas. Ao todo, foram cerca de 16 mil cidadãos de Pompeia e Herculano perderam suas vidas. Herculano, que era uma cidade próxima, e também foi atingida. Para piorar a situação, a erupção causou um tsunami na Baía de Nápoles, onde as ondas de até 8 metros destruíram o porto de Pompeia. Quem sobreviveu e tentou fugir pelo mar também teve sua vida ceifada. E durante séculos a cidade ficou esquecida, e a sua redescoberta aconteceu no século XVIII, quando escavações ordenadas pelo rei espanhol Carlos III, que descobriram os restos arqueológicos daquilo que um dia havia sido Pompeia. A identificação só foi possível graças às inscrições encontradas que nomeavam a cidade como Pompeia. A cidade foi encontrada debaixo de dezenas de camadas de material vulcânico que se acumulou
após a erupção. E com o passar do tempo, por baixo de todo aquele pó, Pompeia estava quase que exatamente como havia estado por quase 2000 anos antes. As ruínas estavam intactas, esqueletos petrificados pelas cinzas vulcânicas estavam exatamente onde caíram. E assim, Pompeia foi sendo desenterrada e muitas descobertas vieram junto. O vulcão Vesúvio é o único vulcão ativo na Europa continental. Sua última erupção foi em 1944 e sua última grande explosão em 1631. Outra erupção é esperada num futuro próximo, o que pode ser devastador para as 700.000 pessoas que vivem próximo ao vulcão, a chamada zona de risco. Análises geológicas do material depositado pelo Vesúvio indica que ele teve até 8 grandes erupções nos últimos 17.000 anos. Embora hoje pareça calmo, ainda é um vulcão ativo. De tempos em tempos, ele apresenta atividade sísmica em seu interior e libera gases de seu cume. É por isso que ele é um dos vulcões mais monitorados do mundo, não apenas por ainda ser ativo, mas também por sua capacidade destrutiva. Uma erupção dele poderia destruir Nápoles, localizada a 12 quilômetros ao nordeste, com mais de 3 milhões de habitantes. Em 1997, Pompeia foi transformada em Patrimônio Histórico da Humanidade pela Unesco. Atualmente é um dos importantes locais de visitação, recebendo cerca de 2,5 milhões de turistas anualmente. Gostou do vídeo? Dê um like, se inscreve no canal e fiquem na paz de Deus.